Graça e paz, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Eric React. Desde já agradeço a tua presença, que Deus te abençoe, abençoe tua casa e abençoe a tua família. Eu amo vocês. Meus amados, veja só, eu postei um vídeo lá no meu canal, Meu Povo e Minha Poiva, onde eu falo lá sobre uma jovem pregadora que tinha acabado de pregar no culto e saindo do culto, ela foi surpreendida, onde dois homens em um carro, em um Uno, pegaram ela de surpresa e alvejaram ela e ela partiu. Ela de um lado, ficou de um lado e a Bíblia do outro. E isso ia acontecendo também na vida do pastor Leonardo Salles, e acontecendo com o pastor Leonardo Salles. Vocês sabiam disso? Isso já vai um tempo, mas eu vou trazer para você aqui ele contando isso que aconteceu. Que deram até pipoco. O interessante é que antes disso ele tinha recebido uma profecia que Deus ia estar dando um livramento a ele. E veja o que aconteceu, eu vou deixar com vocês aí, para você ver como é que estão as coisas, viu? E essa semana, a semana passada, se eu não me engano aí, um culto da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro foi interrompido debaixo de bala, meus amados. Olha que situação. Então, ouça aí o que o pastor Leonardo Salles falou, viu? Sobre isso, viu? Quase que morre. E outra vez também, irmão, ele ia pregar numa igreja lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, e foram dois caras lá na igreja atrás dele para matar ele, viu? Mas ele não tinha ido, porque houve um imprevisto, creio que foi Deus, que não permitiu que ele fosse. Senão, naquele dia ele tinha morrido também. Veja só, fique com o vídeo aí, Deus te abençoe, deixe seu like, se inscreva no canal. Amo. Quando eu estou passando pela a linha amarela aqui do Rio de Janeiro está toda parada. E aí a linha da amarela que conhece o Rio de Janeiro, sabe onde eu estou falando? Aonde, pai? Aquela altura? Ali, a altura de Benfica. Depois da 107. Depois da 107, né? A altura de Benfica? Isso. E aí eu tava, meu pai do meu lado, eu no carro, e eu conversando com ele, e conversando e tal. Resumindo, do nada para uma moto do lado, no corredor, eu estava no meio. Para onde eu olhava tinha carro na frente, carro atrás. E aí, batem na janela. Já, com a arma já, batem na janela. Pá, pá, pá. E é muito rápido que acontece isso. Distraído, conversando. Quando eu olho para o lado batendo, e ele tentando puxar a maçaneta, bem que está fechado, olha as peças abertas. Puxando a maçaneta e batendo com a arma no vidro. Se fosse um vidro normal, quebrava. Batendo forte mesmo. Aí batendo para abrir. E eu olhando aquilo. Eu olhei para o lado e eu fiquei olhando, eu fiquei tipo assim, sem reação, né? Falei, caramba, eu fiquei olhando. Quando ele pegou a arma e apontou na nossa direção, aí me deu um start. Aí eu passei a ré, virei o volante todo para a esquerda e a moto estava parada do meu lado. Aí eu virei o volante todo para a direita, para o carro voltar na ré para a esquerda, né? Quando você vira para a direita, ele volta na ré para a esquerda. Que bateu na moto do cara, caiu a moto. Aí o piloto tinha dois bandidos. O que estava com a arma atrás e o que estava pilotando. O que estava com a moto pilotando caiu com a moto. E o que estava atrás começou a atirar. Bau, bau, fui direto. Fui embora. E aí a gente cortando todo mundo, saindo todo mundo. E dentro do caminho, estava engarrafado. Tudo engarrafado, irmão. Eu baixei o Toretto. O Velozes e Furiosos, que meu irmão, eu não sei como, porque estava tudo parado, eu consegui ir cortando Deus comigo, mas desceu uma unção na minha vida. Eu falo que é Deus, sabe por quê? Porque eu me conheço, e quando a gente está numa situação de perigo, a adrenalina é tão grande que a pessoa treme, tem gente que para, tem gente... Eu fiquei na calmaria, eu consegui ficar tão tranquilo, que eu consegui fazer isso tudo para a glória de Deus e sem bater em nada, sem voando. E aí conseguimos sair. E aí eu cheguei aqui, aí o Tony estava indo para a igreja. Vem cá, Tony. O Tony estava indo para a igreja. Tony voltou para me socorrer. Aí fomos lá na polícia. E aí, né, fala aí, Tony, fizemos o que foi o nome daquilo? R.O.? Fizemos uma ocorrência registrando o episódio para que a gente possa fazer, sempre cumprir a legislação. E, obviamente, abençoado por Deus, mas zelando pela nossa
com a nossa integridade, né? Ele foi lá e tirou foto do carro, aí coisa. E olha que interessante, perícia. Olha que interessante a história. A marca do tiro ficou na direção da nossa cabeça. É Deus mostrando, se o carro não fosse blindado, e se Deus não estivesse guardando, e aí o que acontece? Aí vem a parte profética. A Bíblia diz que o último inimigo, agora vem Bíblia. A Bíblia falou de Bíblia, me chama que eu amo. A Bíblia vai dizer que o último inimigo que nós vamos enfrentar é a morte. A morte é um espírito, a vida também. Tem uma história que é muito, é uma história que a gente faz simbólica, mas que é muito real, de que a morte estava conversando com o espírito da vida. E o espírito da vida perguntou para o espírito da morte: Espírito da morte, por que as pessoas me amam tanto e te odeiam? E nessa conversa do espírito da vida, o espírito da morte ouviu o espírito da vida falando: por que as pessoas me amam tanto? Todo mundo quer a vida e te odeiam. E aí diz essa história que a morte olhou para a vida e falou assim: porque você é uma ilusão, eu sou uma verdade. Porque todo mundo sabe que um dia vai morrer, a não ser aqueles que são da geração do arrebatamento, que eu creio que nós somos. Que aí aqueles que estão vivos, né, a Bíblia diz que aqueles que já estão mortos ressuscitarão primeiro, e depois que nós estamos vivos nos encontraremos com Ele nos ares, que vão ser transladados, arrebatados. Mas quem não for da geração do arrebatamento, uma hora ou outra, a gente não quer passar, mas a gente vai passar, aí passa. E se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então quem nos guarda, quem guarda a nossa entrada e saída é Deus. Por quê? Porque eu posso falar desse livramento, eu posso falar da vez que eu fui para o helicóptero, que um dia que eu não fui com o carro blindado de 4 minutos da igreja para o helicóptero, teve um problema e levou tiro na parte do carro, só onde eu estava sentado, aonde? Na cabeça. Hoje o diabo tentou me atingir aonde? Na cabeça. É que a cabeça de João Batista vale muito. E, pastor, é interessante que o perito, na hora que estava fazendo a perícia lá na delegacia, a primeira situação que ele coloca, e depois ele fala: você tem que agradecer a Deus, porque foi na direção da sua cabeça, foi um livramento. O perito, o cara que trabalha fazendo isso, você tem que agradecer a Deus. Eu já agradeci. Acostumado a isso, faz todo dia. Obrigado, Senhor. E no dia que eu fui para o helicóptero, que aconteceu o negócio do tiro, pegou também. Eu postei, quem me acompanha há tempo aí sabe, foi recentemente. Deram o tiro, pegou na cabeça do banco que eu estava. Questão de 1 minuto. 1 minuto que eu saí do carro, entrei no helicóptero. Então, aonde eu quero falar para você? Que a Bíblia diz que o diabo ele fica ao nosso derredor, bramindo como um leão, procurando quem possa matar. Que ele veio como um ladrão, senão para matar, roubar e destruir. Se ele não tem nos matado, é porque Deus tem nos guardado. Tem gente que tropeça o pé no paralelepípedo e morre. Tem gente que está comendo engasgo e morre. Tem gente que numa falta de ar morre. Tem gente que dormindo se engasga com sua própria saliva e morre. Tem gente que está jogando bola, tem um infarto fulminante e morre. Tem gente que... É verdade. Minha mãe está falando em línguas aqui, ó. A presença de Deus está na sala. Deus usou o Lucas na profecia, meu amigo, usou em profecia na oportunidade dele na vigília e falou: eu vejo você com a roupa clara e camisa branca, bermuda branca, não tem mais claro do que isso. Eu vejo você com uma roupa clara, uma camisa clara, uma bermuda, eu estou de bermuda, estou com a mesma roupa. O que aconteceu? De bermuda branca e de camisa branca e de boné branco, todo branco. E ele falou da roupa clara, mais clara que branca é o quê? E ele diz: eu via como um homem viesse mandado de outro estado, porque alguém fez uma reunião e parecia um assalto, e parecia tanto carro do lado do meu irmão, porque o cara queria o meu, e não tentou nenhum outro, que parecia um assalto. E aí falou: eu vejo você com uma roupa clara, uma bermuda, e alguém vindo parecendo como uma tentativa de assalto, e eu via como sangue escorria pelo corpo, pela perna. O tiro foi onde? Na cabeça. O tiro ia ser na cabeça. Mas o Senhor está te livrando, porque grande é a obra, grande é o mistério. Foi na vigília agora de 7 de janeiro. Nós passamos uma semana, estamos no dia 14 ou 15 hoje, não é isso? 15, uma semana e alguns dias. E aí, eu passo por uma situação que eu nunca passei. Quando eu olho para minha roupa, eu falo: caraca, 10 dias a vigília. Caramba,
Quando eu olho para a copa, que eu escuto a revelação, meu corpo arrepia todo. Falo, Deus é comigo. Amém. Se tem uma